seja o Senhor, aleluia. Graças ao nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Esse fim de semana eu e a Leonor não estaríamos aqui. Há 13 dias atrás foi um grupo para a Índia, uma caravana que nós organizamos pela Missão Desafio. E nessa semana, na segunda-feira, nós iríamos, eu e a Leonor, juntar com o grupo. Mas a Leonor estava aguardando já há alguns meses liberação de convênio para poder fazer uma cirurgia. E a semana passada fizeram contato com ela para marcar a cirurgia para o dia 8 agora. O nome da cirurgia é mais difícil do que falar línguas estranhas. É isso aí que as irmãs falam. As irmãs sabem o que é esse negócio aí. E dia 8 ela vai operar e essa semana teve que fazer todos os exames preparatórios para a cirurgia. Então, devido a isso, nós suspendemos a nossa ida para ter esse cuidado. Por isso que estamos com os irmãos hoje. Eu falo porque os irmãos mais atentos olham no boletim e vem lá da semana passada que a gente estaria na Índia hoje. E aí vê a gente aqui e fala, puxa, o pastor agora sabe estar em 2 lugares ao mesmo tempo e longe e tal. Não é isso não, é porque houve essa mudança toda. Então é uma satisfação que eu dou a vocês. Podem se assentar para a leitura da palavra, não há necessidade de estar em pé. Mantenha em pé seu coração, a sua reverência, o seu temor a Deus, enquanto a palavra de Deus é lida e é ministrada. Capítulo 2 de Marcos conta-nos uma história interessante. Os irmãos prestem atenção na leitura, principalmente quando nós chegarmos aqui no versículo número 8. Onde Jesus pergunta a algumas pessoas, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Uma rápida introdução. Quando há alguns meses atrás, talvez mais de ano, eu lia esse texto, eu chegando aqui, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Me veio a figura da ruminação que os bovinos fazem. Os bovinos, eles têm 2 estômagos, e o que eles comem é digerido pelos 2 estômagos. Primeiro por um, depois vai para o outro, e é digerido pelo outro. Eles remoem o alimento, e é por isso que eles têm a vitalidade da produção, porque eles remoem. E quando eu li aqui, que Jesus faz essa pergunta a algumas pessoas, por que vocês estão remoendo isso no seu coração? Então eu pensei no coração como um estômago que está recebendo algo e está remoendo aquilo. Está triturando aquilo, está devorando aquilo, está mastigando aquilo, está ruminando aquilo. E nós estamos nessa semana no Gêmeos pensando sobre o que nós estamos remoendo em nosso coração. É isso que nós vamos pensar durante toda a semana. Nas reuniões, quando os irmãos chegarem nas casas, vão encontrar um líder que vai estar falando sobre isso. O que nós estamos remoendo em nossos corações? O que nós estamos mastigando duplamente dentro de nós? O que está nos alimentando dessa maneira? Antes de nós continuarmos falando sobre isso, eu quero fazer a leitura do fato bíblico, da história onde está inserida essa pergunta de Jesus. No versículo 1 até o versículo, eu creio que nós vamos ler até o 8 mesmo. Então vamos lá, Marcos 2, 1 a 8. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles.
não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram então parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Para um pouco aqui a leitura, nós já vamos continuar. Mas essa é a primeira alusão que Jesus faz sobre a sua missão na terra. É a primeira vez que ele aponta para a direção do que ele realmente veio fazer ao mundo. Ele veio perdoar pecados. E ele diz para aquele homem paralítico que chega, trazido por seus amigos e colocado no meio do recinto, da sala, do salão, onde Jesus estava com uma multidão junto. Jesus, a primeira expressão para aquele homem não é para ele ser curado da paralisia, mas a primeira expressão de Jesus é: perdoado estão os teus pecados. É a primeira vez que Jesus, de uma forma incisiva, declara publicamente a sua missão para um grupo de pessoas que não fossem os discípulos, onde estavam ali no meio incrédulos, fariseus, saduceus, religiosos das diversas facções religiosas da época. É a primeira vez que ele enfatiza: eu vim perdoar pecados. Ele diz: perdoado estão os seus pecados. Até ali, Jesus já estava exercendo o seu ministério, talvez por alguns meses, talvez 3, 4 meses. Ele tinha chamado os discípulos. Quando você olha no versículo 21 do capítulo 1 de Marcos, você encontra que Jesus havia começado a ensinar. Lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós temos o Sermão do Monte, e ele já tinha feito aquele Sermão do Monte, onde ele ensina o comportamento das pessoas em quase todas as áreas da vida. E ele está vestido de mestre nesse tempo, ensinando. Quando você vai para o versículo 34 do mesmo capítulo 1, você vê que muitos doentes são trazidos a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus curou muitos daquilo que eles estavam sofrendo, das doenças que eles estavam sofrendo. Jesus está dando um aspecto de curador, de alguém que tem misericórdia, de alguém que arranca a enfermidade do corpo. E a enfermidade incomoda tanto, não é? A enfermidade machuca tanto a gente, e Jesus está mostrando o seu lado benéfico para curar enfermidades. Você vai no versículo 27 do capítulo 1, e você encontra Jesus libertando pessoas que estão oprimidas. Ele está libertando endemoniados, pessoas que estão possessas por demônios. Ele está tirando o demônio dessas pessoas. Quando você repara o resultado dessas ações de Jesus, ensinar, curar e libertar, você vê que no versículo 27 do capítulo 1 ainda de Marcos, diz que todos ficaram admirados. Está lá enfatizado: todos ficaram admirados. Todos ouviam os ensinos, viam as curas, percebiam pessoas que eram oprimidas por Satanás sendo libertas e ficavam admirados. Todos, diga todos. Todos ficavam admirados. Quando você olha no versículo 22 do mesmo capítulo 1 de Marcos, vocês veem que todos ficavam maravilhados. Todos ficavam maravilhados. Então Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus libertava, e todos ficavam maravilhados e todos ficavam admirados. Agora, pela primeira vez, Jesus perdoa pecados. Agora, pela primeira vez, Jesus diz: o mal maior que existe na sociedade não é a falta do conhecimento por si,
Não é a falta do ensinamento e de mestres, porque haviam muitos mestres ensinando muitas coisas e ensinavam até certo. Vocês lembram que quando Jesus fala dos fariseus, ele fala aos discípulos, olha, vocês façam tudo o que eles ensinam, porque eles ensinam certo. O problema deles é que eles não vivem o que eles ensinam, mas eles estão ensinando certo. Então não havia falta de mestres. Jesus, ele cura e todos ficam admirados e maravilhados. Mas agora ele fala, o maior problema não está na doença, não está na opressão demoníaca e não está na falta de conhecimento. O maior problema é o pecado, Jesus fala. E eu vim para perdoar pecados. Então, naquele momento, com aquela situação do homem na cama, colocado na sala, e Jesus olhando para ele dizendo, perdoado estão os teus pecados, aí começam a haver reações negativas. É a primeira vez que Jesus também sofre uma reação negativa por causa da sua missão. Ele já tinha sofrido algumas reações negativas a ele e ao seu ministério. Por exemplo, quando ele já tinha expulsado alguns demônios de homens e aqueles demônios foram em porcos, e aquela manada de porcos caiu num desfiladeiro, e os homens ficaram bravos porque perderam dinheiro, e por terem perdido o dinheiro, o poder econômico deles, eles ficaram bravos com Jesus. Numa outra situação, Jesus já tinha também entrado no templo, tinha quebrado muita coisa lá, e as pessoas estavam vendendo as coisas também, porque mexeu no dinheiro deles, eles ficaram bravos com Jesus. Também em Nazaré ele foi rejeitado. Já tinha acontecido isso. Porque eles olhavam para Jesus e falavam, mas isso daí não é filho do carpinteiro? Como é que ele está fazendo todas essas coisas que ele está fazendo, ensinando desse jeito, curando desse jeito? Ele não era um menino que andava no nosso meio, aí nós vimos? Como é que pode Jesus dizer, o profeta não tem valor na sua própria casa? Então ele tinha tido rejeição também por isso. Mas a sua missão nunca tinha sido rejeitada. E agora ele apresenta a sua missão e a sua missão é rejeitada. Eles não rejeitaram o ensino de Jesus quando Jesus trouxe o ensino. Eles não rejeitaram as curas de Jesus quando Jesus curou. E nem a libertação que Jesus dava para aqueles que estavam oprimidos. Mas eles estavam rejeitando agora a missão de Jesus. O perdão de pecados. Notem nesse texto que nós estamos lendo, que depois que Jesus fala, filho, os seus pecados estão perdoados, no versículo 5, veja a partir do versículo 6, a reação de algumas pessoas. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então, enquanto está fazendo isso, começa uma reação. E percebam, irmãos, que a reação de oposição a Jesus não é manifestada, ela é velada, ela é interior, ela está no campo dos raciocínios, ela está no campo do pensamento, ela está no campo das coisas ocultas do interior de alguém. Enquanto Jesus está falando, está dizendo, perdoados estão os teus pecados, está cumprindo e declarando a sua missão, os opositores não estão com paus e varas na mão para pegar Jesus, eles não estão falando um com o outro, vamos acabar com ele, vamos prender ele, vamos destruir ele. Eles não estão dizendo vamos crucificá-lo. Enquanto Jesus está cumprindo a sua missão, dentro deles está nascendo uma oposição, dentro deles está nascendo um sentimento de não aceitação ao que Jesus está falando e fazendo. E eles estão criando isso dentro dele. A Bíblia diz que eles raciocinavam interiormente. Havia uma concordância entre algumas pessoas sem emitirem palavras. Eles não falavam nada e não faziam nada. Mas um aqui, outro ali, outro lá, estavam pensando a mesma coisa. E o resumo do pensamento é esse: está blasfemando. Eles estavam dizendo, ele está blasfemando. Se nós corrermos na história e formos para 3 anos depois, quando Jesus vai ser preso, agora a multidão dos fariseus, dos hipócritas, de todos os saduceus, aqueles que se opunham a Jesus, já não estão mais veladamente pensando essas coisas. Agora eles estão com paus nas mãos, estão com vara, estão tramando, estão conversando entre si e estão com a mesma conclusão: ele está blasfemando.
Ele está blasfemando. Só que agora isso está externalizado, isso está colocado para fora, isso está dito, isso está explícito. E eles estão agindo em direção a coibir o que Jesus está fazendo. Porque agora aquele pensamento que nasceu 3 anos antes, aquela conjectura mental, aquele raciocínio que começou a ser criado no interior deles, agora começou a tomar forma em 3 anos e nasceu. E agora é uma atitude, agora é um comportamento, a ponto de pegarem ele e levarem ele para a cruz, prenderem, escarnecerem e levarem ele para a cruz. E em meio a essa situação inicial de 3 anos antes, Jesus, que conhece o interior das pessoas, no versículo 8, está escrito que Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Eu podia parar a mensagem aqui, pegar o meu banquinho e sentar. Porque eu tenho para dizer para você isso. É uma pergunta. Como é que estão as tuas estruturas mentais? O que você está remoendo no seu estômago chamado coração? O que é que fica passando dentro de você quando você encontra a obra de Deus, o trabalho de Deus, as coisas de Deus, ou mesmo no seu dia a dia, diante das tentações, das provações, das tribulações? O que é que você está remoendo no seu coração? Porque isso vira, diga comigo, gravidez. E vai nascer. Aquilo que está sendo remoído no coração, vai nascer. Aquilo que está sendo remoído no coração e hoje é só uma ideia, um pensamento, uma imaginação, aquilo que é só um raciocínio, quando aquilo é alimentado e é remoído, vai criando uma forma, é uma gravidez, e vai passar um tempo e vai nascer, e vai acontecer. E aquilo que era só um plano ou um pensamento isolado, de repente vira uma ação concreta. Foi isso que aconteceu. Aqueles homens tiveram só um pensamento quando Jesus expôs a missão dele. E aquilo, depois de 3 anos, redundou em ações concretas para tentar acabar com o plano de Jesus e com a missão de Jesus, que era salvar o perdido. Eu entendo, queridos, que Satanás aceita com naturalidade todas as nossas ações religiosas. Ele só não consegue degustar, engolir, quando trabalhamos na missão que a igreja tem. Na missão de Jesus. Aí Satanás não se conforma. Nós podemos ensinar, nós podemos curar, nós podemos libertar e até libertar, e com tudo isso, Satanás ainda diz, tudo bem, não tem problema. Mas quando falar de pecados, de abandonar pecados, de perdoar pecados, de mudar vida, de mudar caráter, aí Satanás fica bravo. Aí Satanás se irrita. Eu fico muito preocupado com o suposto evangelismo que existe hoje em dia. Às vezes, eu não tenho muito estômago para ficar ouvindo programas evangélicos no rádio. Confesso para vocês, é muito difícil para mim. Às vezes, por força do ofício, eu ligo. Quando estou andando de carro, principalmente, não tenho nada para fazer, então às vezes eu ligo. Ontem à noite foi uma dessas vezes, eu liguei e ouvi pelo menos partes de 3, 4 programações de rádio. Eu não ouvi em nenhum momento falar sobre pecado, em nenhum momento falar sobre perdão, em nenhum momento falar sobre arrependimento. Eu não ouvi em nenhuma das expressões dos pregadores que estavam no rádio falando da necessidade que a alma humana tem de vida eterna, de ser perdoada, da necessidade que as pessoas têm de se arrependerem dos seus pecados, de abandonarem condutas vergonhosas, atitudes, palavras vergonhosas. Eu não ouvi em nenhum momento esse tipo de pregação, e eu fiquei pensando, uma rádio, eu estava ouvindo a rádio musical, e uma rádio que cobra cerca de R$35 mil pela hora do programa mensal, e pastores estão lá pagando esse valor, para quê? Para ensinar, para curar,
para libertar. Tudo isso pode ser feito, deve ser feito. Mas é a missão que precisa estar no alvo. Não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não adianta nada conhecer todas as coisas das Escrituras e perder a alma. Não adianta nada ser curada de tudo quanto é tipo de doença e perder a alma. Não adianta nada ser liberto de pombagira, de tranca-rua e de qualquer demônio e perder a alma. E o diabo aceita qualquer negócio desde que você perca a alma. Mas Jesus veio para fazer um negócio, salvar a tua alma. Essa é a missão de Jesus na tua vida e na minha vida. Sem perdão, irmãos. Sem perdão. Sem arrependimento, sem perdão, sem purificação de pecados, o evangelho é oco, é vazio, não tem essência. O cristianismo é seco, é árido, é uma religião qualquer. O que diferencia essa reunião, esse culto, culto evangélico, culto cristão, onde se prega arrependimento de qualquer outro tipo de cerimônia religiosa, é porque a evidência na casa de Deus é a repreensão, não ao demônio, não à miséria e não à doença, mas é a repreensão ao pecado, é a condenação do pecado, é dizer para você, é melhor ir para o céu sem um olho, do que com os dois olhos ir para o inferno. É melhor você padecer aqui como um justo, mas herdar a vida eterna, do que viver essa vida regaladamente e depois perder a sua alma. Vamos aplaudir ao Senhor, que é digno. Glória ao nome de Jesus pela sua palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Percebam o evangelismo social. Ele é válido, ele é recomendado, ele é ensinado, ele é ordenado na Bíblia, o evangelismo social. Jesus falou, não adianta nada você pregar para um pecador o arrependimento se ele estiver com o estômago roncando de fome. Aí Jesus diz, primeiro vai lá e dá um prato de comida, enche a barriga do miserável e depois prega para ele o arrependimento. Percebe o que Jesus está falando? O miserável foi por minha conta, tá? Percebe o que Jesus está falando? Ele está falando, pratique o evangelismo social, mas tenha o evangelismo social como um meio de se chegar à pregação do arrependimento, da confissão dos pecados, da salvação, da vida eterna. Não adianta alimentar o pecador e deixá-lo ir para o inferno. Não adianta ajudar o necessitado e deixá-lo ir para o inferno. E o que leva para o inferno não é miséria, não é fome, não é doença. O que leva para o inferno é pecado. É pecado. E Jesus veio para perdoar pecados. Jesus estava ensinando, todos admirados. Jesus estava curando, todos admirados. Jesus estava libertando, todos admirados. Agora Jesus está perdoando pecados e já tem coração pensando, peraí. Quem ele está pensando que é? O inferno se levanta contra a salvação da alma. O inferno se levanta contra a salvação da alma. A mensagem do evangelho é essa: remissão de pecados, perdão de pecados, vida eterna, arrependimento para ter remissão de pecados e a vida eterna. Esse é o evangelho. E quando chega essa mensagem, as pessoas que estão ouvindo são divididas em dois grupos. A mensagem da cura é um grupo só. A mensagem da libertação é um grupo só. Afinal de contas, quem é que está aqui que tem uma dor e não gostaria de ser curado? Depois dos 40, eu não tenho uma, tenho várias. Quem é que não quer aprender, conhecer? Então, ensina a um grupo só, liberta a um grupo só, cura a um grupo só. Fala de perdão de pecados, divide em dois grupos. Fala de perdão de pecados, já são dois grupos. E você define em qual grupo que você está pelo que você remoe no seu coração. Pelo que você está pensando quando se fala de perdão de pecados. Pelo que você está conjecturando, o que você está sentindo quando se fala de perdão de pecados, de abandono de pecados. Eu percebo que
nessa história que nós lemos, existem dois grupos. Eu batizei um dos grupos do grupo dos produtivos. O grupo dos produtivos. Quem são os produtivos? Percebam que a história começa com um grupo de homens. Alguns homens, versículo 3, que souberam que Jesus estava numa casa, e eles tinham um amigo paralítico, e eles pensaram, vamos fazer um plano para levar Jesus até a casa. Eles não imaginavam que a casa estava tão cheia que não daria para entrar. Mas é um grupo produtivo. O grupo produtivo é aquele que faz planos bons. Planos que abençoam outras pessoas, que cuidam de outras pessoas, que se interessam por outras pessoas. São pessoas que fazem planos bons. É o grupo produtivo. Eles pegaram o homem na cama dele, na maca, e carregaram ele. Quando chegaram lá, tinha um obstáculo, não dava para entrar, a casa estava cheia, a porta estava lotada de gente, dentro estava cheio, não tinha como entrar. Mas o grupo produtivo não para diante das barreiras. Bom, então não dá por baixo, vai por cima. Subiram no telhado, arrancaram as telhas, desceram com a cama. Imagina a cena, imagina o trabalho, imagina a dor. Mas é um grupo produtivo. Quando fala de perdão de pecados, há um grupo que é o grupo produtivo. Vocês vão reparar lá na frente que depois que esse grupo produtivo fez tudo isso e o homem é curado e perdoado, esse grupo passa a glorificar a Deus, a exaltar o Senhor e a seguir e adorar ao Senhor. É um grupo produtivo. No versículo 5 você vê Jesus, a Bíblia dizendo assim, e vendo Jesus a fé daqueles homens, olhou para o paralítico e disse, perdoados estão os teus pecados. Olha o grupo produtivo, a fé deles beneficia outras pessoas. É o grupo produtivo. E há o outro grupo que eu batizei de grupo analítico. O grupo produtivo estava carregando maca, destelhando casa, subindo com o paralítico, fazendo planos bons, descendo com o paralítico e termina louvando a Deus. Agora, olha o grupo analítico. Olha o versículo 6, como é que começa? Como é que estava o grupo analítico, versículo 6? Estavam sentados. Não é vocês, tá? Mas essa expressão, estavam sentados, representa a acomodação. E uma acomodação avaliatória. Estavam sentados, as coisas acontecendo, Jesus falando, o grupo produtivo trabalhando e se esforçando, e o grupo analítico sentado, raciocinando no seu íntimo. Esse grupo analítico está em todo lugar. Esse grupo analítico está em toda parte. Enquanto alguns estão correndo, o grupo analítico está lá pensando, não deveria ser desse jeito. O grupo analítico está lá sentado pensando, não, deveria ser de outra maneira. Isso não está certo assim. É o grupo analítico. Vocês já repararam como existe grupo analítico na igreja? Vocês já perceberam como existe aquele grupo analítico que analisa a situação, medita no coração, raciocina, cria pensamentos, olhando o que os outros estão fazendo e considerando que os outros estão fazendo não está certo, está errado, deveria ser de outra maneira? É o grupo analítico que fica avaliando as situações, vendo o que está acontecendo e semeando coisas más no coração. O grupo analítico está assim, sempre semeando coisas más no coração. Que começa num raciocínio isolado e daqui a pouco já começa um compartilhar do raciocínio. Até chegar lá na frente e começar a ter ações para concretizar aqueles raciocínios isolados, que nasceram no grupo analítico. Mas vocês já repararam que na igreja tem um grupo produtivo? Um pouco o pastor Luciano estava falando aqui das atividades, da Fundação Casa, dos que foram, do ministério ontem de manhã, Melhor Idade que se reuniu, alguém esteve ministrando com os adolescentes, vai ter esse evento, vai ter aquele. Eu passei de carro aqui ontem à noite, estava uma bagunça aqui na igreja, eu vi gente para lá, para cá, mexendo, tal. Tinha uns doidos fazendo uma peça ao ar livre. Eu passei em frente aqui. Graças a Deus a igreja tem grupo produtivo.
Vamos fazer o seguinte, vamos dar um aplauso para o grupo produtivo. Aleluia, graças a Deus. Quem está aí, ó, e faz parte do grupo produtivo, é para você esse aplauso. Recebe esse aplauso aí que é para você. Grupo produtivo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma vaia para o grupo analítico. Vocês sabem na vaia? Vamos lá, vá. Sinta-se prestigiado, você que faz parte do grupo analítico. Essa vaia é toda sua, pode levar para casa. Pode levar para casa, toma ela de presente para a tua vida. E pode levá-la. A grande questão é qual é a sua turma? Onde você está inserido? Isso depende do que você está remoendo no seu coração. Porque o centro da mensagem, por isso que eu salientei, está aqui nesse versículo 8, quando Jesus fala, quando Jesus abre a boca, olha para aquelas pessoas, ele conhece o interior, e ele pergunta para eles, por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Em outras palavras, Jesus está dizendo, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para realizar, tem tantos paralíticos por aí que precisam ser trazidos nas macas, nas camas, tem tanto telhado para ser removido, tem tanto plano que precisa ser feito, tem tantas coisas necessárias que ainda não estão acontecendo. E por que vocês ficam aí sentados, remoendo essas coisas no coração de vocês? Esse é o centro da mensagem. Então na verdade, o que cabe para cada um de nós, inclusive eu, é refletir a qual turma eu estou pertencendo. Onde eu estou me enquadrando? Eu faço parte do grupo produtivo ou eu faço parte do grupo analítico? Onde é que eu me insiro? E isso depende do que eu estou remoendo no meu coração. Isso depende do que os meus raciocínios estão organizando quando eu estou contemplando as necessidades. Eu sou daqueles que está indo para realizar projetos, para fazer coisas, para organizar coisas, para planejar como ajudar alguém, como cuidar de alguma situação, como evangelizar, como levar alguém para ser perdoado dos pecados, ou eu sou daquele que está estudando as estratégias que os outros estão fazendo? Só avaliando as estratégias dos outros, analisando se as estratégias deles estão certas, analisando se as palavras deles estão certas, averiguando se o que eles fazem era assim ou deveria ser de outro jeito. Como é que eu sou? É nessa resposta que a gente vai se definindo em qual grupo que a gente está incluído. Agora, o que nós remoemos no coração? Nós remoemos no coração, e é isso que vai gerar a direção para qual grupo nós fazemos parte. Nós remoemos no coração as informações que nós temos. Remoer no coração é num sentido figurativo. Na verdade, é as conjecturas mentais, as estruturas de raciocínio, as coisas que nos impressionam, que dentro de nós formam nossos conceitos e valores. Isso é o que é remoído no coração. Agora, tudo isso é formado mediante as informações que nós recebemos. E onde nós recebemos informações? Nós recebemos informações pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que lemos. As informações que vão entrando dentro de nós é aquilo que nós vemos, ouvimos e lemos. Você gosta daqueles programas no final da tarde, de que morreu, matou e tal? Você assiste aquilo? Não, eu não gosto, mas eu assisto, então você gosta. Você gosta. Você vai me dizer que você não gosta de jiló, mas come? Não, eu não gosto de jiló, mas como todo dia. Não gosto, não. Você gosta. Você está alimentando o seu interior. Aqui eu não vou nem dizer que tem gente que assiste o BB Brasil, Big Brother Brasil. Eu não vou imaginar que aqui alguém assiste. Mas aquelas pessoas que assistem isso estão alimentando o seu interior. Estão buscando informações para o seu interior. Olha, eu cheguei até um ponto que eu procuro me instruir, saber alguma coisa, mas estou tão cansado de corrupção, de sujeira, que eu até leio pouco hoje do que está acontecendo por aí. Não faz nem bem mais para mim. Eu já sei tudo a mesma história sempre. Rouba, rouba, rouba e rouba. Pronto. Por que eu vou ficar lendo? Isso daí já não me faz mais bem, já não me traz mais satisfação. Você não é uma questão de decisão agora mental, de você dizer, não, eu vou fazer parte do grupo A ou eu vou fazer parte do grupo B. Não é.
Essa decisão em qual grupo você faz parte é tomada cada vez que você liga a televisão, cada vez que você lê um jornal ou uma revista, cada vez que você se dá uma conversa e ouve coisas. É ali que está sendo tomada a decisão. Aquilo que você alimentar o seu interior é que vai fazer você ter um ruminar no seu coração daquelas informações. E elas vão criar os raciocínios. Elas vão criar a forma de pensar e de ver as coisas. E aí você está se definindo se você é analítico ou produtivo. Qual grupo que você está inserido? Bom, para concluir a mensagem, o grupo produtivo, ele beneficia os outros. O paralítico é curado. Eles mesmos, quem faz parte do grupo produtivo, tem a recompensa. Eu fico imaginando a satisfação daqueles homens quando vê o paralítico pegar a cama, a maca, pôr no ombro, sair andando, glorificando a Deus. Eu fico imaginando o sentimento de realização na vida daqueles homens que fazem parte do grupo produtivo, quando viram o resultado, quando viram a coisa acontecendo, quando viram o benefício, quando viram alguém sendo ajudado pela decisão deles, pelo trabalho, pelo esforço deles. Aquele grupo produtivo leva os outros a crerem. No versículo número 12, diz: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônicos faziam o quê? Glorificaram a Deus. Estava todo mundo, estava um culto penteca lá, estava todo mundo, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, canelinha de fogo pulando, até indo, aleluia, uma bagunça santa lá. Tudo por quê? Porque um grupo produtivo trabalhou, um grupo produtivo agiu, um grupo produtivo fez. Olha o resultado do grupo produtivo. Tem gente aqui que foi alcançada pela graça de Deus. Um dia era de Satanás, hoje é de Jesus Cristo. A vida foi transformada, o casamento foi refeito. A vida espiritual, emocional, afetiva foi reconstruída por causa do grupo produtivo que trabalhou. O grupo produtivo que foi atrás, o grupo produtivo que orou, o grupo produtivo que planejou como fazer. É o grupo produtivo. Essa é a recompensa, é o resultado do grupo produtivo. Agora, o salmista Davi, ele vivia cercado de gente analítica. Davi foi rei e ele tinha muita gente analisando tudo que ele fazia. Todo mundo que está em evidência tem o telhado de vidro. É evidente que é mais fácil as pessoas analisarem quem está em evidência e o grupo analítico gosta de quem está em evidência. Eles gostam de fritar quem está em evidência. Eles analisam quem está em evidência. Tudo que quem está em evidência faz, o grupo analítico tem a sua opinião a respeito. E normalmente, quem está em evidência não devia ter feito aquilo que fez, deveria fazer de outra maneira. É assim o conceito do grupo analítico. E o salmista Davi era rei, a sua posição majoritária lá no reino de Israel levava todo mundo a ficar analisando ele. Então, evidentemente, ele tinha muitos inimigos, muita gente que se levantava contra ele, muita gente que era contra ele. Então, ele compôs alguns salmos, e nos salmos ele comenta qual é o resultado, o que acontece na vida daqueles que fazem parte do grupo analítico. Vamos olhar algumas coisas que ele fala. No Salmo 55... No Salmo 55, tem muitas coisas, mas eu vou falar duas expressões do que acontece na vida daqueles que fazem parte do grupo analítico, segundo a ótica de Davi, do salmista. No versículo 15, ele diz que o mal acha neles guarida. Sabe aquele vírus aproveitador que encontra alguém fraco e entra na pessoa e contagia a pessoa? E pega a pessoa? Essas pessoas que fazem parte do grupo analítico, elas se colocaram nessa posição de fragilidade. Então o mal encontra a guarita na vida deles. O mal em forma de pecado, o mal em forma de vaidade, o mal em forma de murmuração, enfim, o mal em forma de doença até. O mal nas suas mais diversas expressões, ele passa numa rua onde está cheio de gente, mas ele entra na casa daquele que faz parte do grupo analítico, porque aquela pessoa está fragilizada. O mal acha guarida, acha lugar para repousar na vida dessa pessoa.
Então, por favor, faça um bem para você. Eu te amo, eu quero ver você bem. Se você tiver humildade para reconhecer que está no grupo analítico, está percebendo isso, reconheça, peça perdão a Deus, saia disso rápido, porque isso está fazendo mais mal para você do que para os outros. As pessoas que estão sendo analisadas por você, ou o trabalho que está sendo analisado por você, não está sofrendo prejuízo. É você que faz parte do grupo analítico, que está com a sua vida aberta para o mal. O mal é que está chegando na sua casa, na sua vida, por causa disso. Abandone isso, larga isso, deixa disso. No versículo 21, diz que a guerra está dentro do coração dessa pessoa. Imagina a guerra. Guerra lembra o quê? Tumulto, morte, raiva, caos, ódio. A guerra está no coração dessa pessoa. Olha quem faz parte do grupo analítico. O versículo 21 ele diz assim, ó, macia como manteiga é a fala, mas a guerra está no coração. Existem pessoas, nem todas, mas existem pessoas do grupo analítico que têm uma capacidade de falar bonito, de falar bem, de falar coisas bacanas, mas a guerra está no interior delas. O ódio, a raiva, a ira, a contenda, a morte, está no coração delas. Ainda no versículo 21, repete a mesma ideia, o mesmo conceito, dizendo, suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. O grupo analítico gosta de dar uma pitada, de falar assim uma coisa para ferir o outro. Fala assim mais ou menos, não diz claramente, porque as palavras são suaves. Sabe, ai meu querido, minha amada. Mas lá no fundo está dizendo seu cachorro sem vergonha. Mas está minha amada. E fala umas coisas assim para ferir. Quem está no grupo analítico gosta de ferir. Tem prazer de ferir. Eu entendo que a correção machuca, dói. Mas a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. E às vezes ele precisa falar, mas ele não tem prazer em ferir. Ele não quer ferir, ele quer corrigir, ele quer ajudar. Mas essa pessoa do grupo analítico não. O objetivo não é apontar o erro para ajudar e buscar uma correção. O objetivo é cutucar, é ferir, é machucar, é fazer o outro sentir dor, pagar pelo que fez. Esse que é o objetivo nas palavras de quem está no grupo analítico. Ainda, mais duas características só e a gente termina. O ministério de louvor pode subir aqui para terminar com louvor. Veja no Salmo 56, um salmo depois, o versículo 5. O salmista identifica que esse pessoal do grupo analítico, que ele estava analisando a vida dele, ele diz, o tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Distorcer palavras. Sabe o nome que se dá para distorção? Malícia. O apóstolo Paulo fala que nós devemos viver sem malícia. Malícia é a distorção, é a interpretação errada, maliciosa, maldosa das coisas. Fala palavras numa direção quem está falando, mas o analítico toma aquelas palavras e distorce para outra direção. Ele leva para outro contexto. Então, eles distorcem as minhas palavras. Eu digo uma coisa, eles pegam o que eu disse e avaliam como se eu estivesse dizendo para um outro objetivo e não para aquilo que eu falei. Eles distorcem, são maliciosos. O grupo analítico é gente maliciosa, distorcem palavras. No Salmo 14, o Salmo 14 inteiro, ele fala sobre essas pessoas que negam a existência de Deus. O grupo analítico diz no seu coração, Deus não existe. Agora, olha a sequência do versículo 1. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Quem é que diz que Deus não existe? É quem se corrompe e pratica atos detestáveis. É o que não faz o bem. É esse que está dizendo que Deus não existe. Chegar aqui na igreja e perguntar assim, irmãos, Deus existe? Todo mundo vai falar, é lógico que existe, senão o que eu estou fazendo aqui na igreja?
É lógico que Deus existe. Tá certo, tá bom, tá bom. E daí, como é que tá lá em casa? Ah, eu pego minha mulher, tenho vontade de meter a mão na orelha dela toda hora. Eu quebro a cara dela uma vez por semana para ela aprender. Puxa, que bacana. Você está dizendo que Deus não existe. Você está dizendo que Deus não existe. E você? Você está saindo com um homem casado? Você está dizendo que Deus não existe. Você que é jovem, vocês namoram e já estão comendo mel? Está dizendo que Deus não existe. É o louco que está dizendo que Deus não existe. Você não dá dízimo na casa do Senhor? Você está dizendo que Deus não existe. Alguém te ofende, você não sabe perdoar? Você carrega mágoa? Você está dizendo que Deus não existe. Sempre que alguém nega os valores de Deus, está declarando: Deus não existe. Sempre que Deus diz, faz, não faz, vai ou não vai, e alguém, Deus fala vai, ele fala não vou, Deus fala faz, ele fala não vou, não faço, Deus fala não faz, ele fala faço. Sempre que acontece isso, essa pessoa está dizendo: Deus não existe. Sem linguagem, mas está dizendo: Deus não existe. E o analítico é uma pessoa que está sempre dizendo: Deus não existe. Há incoerências na vida dessa pessoa. Ela canta, ela fala, ela prega uma coisa, mas a vida dela não condiz com isso. Há incoerências na vida dela, porque ela diz que Deus não existe. Eu quero orar pelos irmãos nesse momento, e depois nós cantamos um louvor a Deus. A essência da matéria-prima que alimenta as estruturas dos nossos pensamentos é evidenciada pelos reflexos. As pessoas que remoem coisas boas ficam maravilhadas com o que o Senhor faz e tornam-se adoradores. Aqueles que remoem coisas ruins reclamam e tornam-se murmuradores. A qual grupo nós pertencemos? Se você puder ficar em pé, por favor, o faça. O apelo hoje é pesado, hein, gente? Tem que ter, como diz o nosso amigo Ratinho, café no bule, para reconhecer que está sendo mais analítico do que produtivo. E o apelo hoje é para aqueles irmãos que, diante da palavra de Deus apresentada hoje, conseguem dizer: eu tenho sido mais analítico do que produtivo. Se você é uma dessas pessoas, vem para cá perto de mim. Eu quero te abraçar em oração. Agora, isso não é só uma exposição, não é para você vir aqui na frente, para que fique evidenciado que tem pessoas que ouviram e não. Isso é uma atitude de fé, uma atitude de confiança, é uma atitude de que eu reconheço e vou mudar, Deus vai me dar graça, Deus vai me dar graça, eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou vencer essa situação. Enquanto começamos a cantar, se aproxime, vem. Faça como esses irmãos que já vieram aqui, venha. Fique aqui na frente com o coração diante do Senhor partido, quebrantado, refletindo na palavra que ouvimos nesta manhã. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até queime. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória ao seu nome santo, Jesus. Tu que sonda as nossas vidas e nos conhece.
O Senhor que estava lendo o raciocínio daqueles homens e hoje também está aqui lendo os nossos pensamentos. Oh Deus, oh Deus, vem trazer tua graça, tua bondade, vem trazer o teu amor, a tua benignidade, tocar com a tua graça, com a tua bondade redentora, purificadora, que limpa, que apaga, que perdoa, que dá força para uma nova conduta, para uma nova vida, para um novo relacionamento. Deus, tu que amas e perdoa pelo teu amor, vem, Xalaia, vem, perdoa, flecha que acerta, Deus, vem ajudar conforme a tua vontade, vem ajudar conforme o teu propósito, vem ajudar, que essa vida te recebe agora, seja profundamente tocada pela tua graça, para permanecer firme no teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Traz a graça, Senhor. Usa-me, Espírito Santo. Expressar em palavras. Toca, Senhor. Abre e abençoa, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sonda-me.
honrada por Deus. Vou contar um segredinho para vocês. Tem um monte aí que devia estar aqui e não veio. A vida de vocês vai ser honrada por Deus. Deus abençoe vocês. Eu não quero, vem cá, pastor Luciano, eu não quero sair aqui do púlpito com essa última palavra que eu dei. Curva a sua cabeça. Senhor, eu oro a Ti agora publicamente, pedindo que aqueles que deveriam estar aqui não vieram, tenham da parte do Senhor graça e misericórdia sobre eles. E a Tua bondade se reflita na vida deles também, trazendo a essência do Evangelho, que é o perdão de pecados, em evidência no coração deles. E nasce uma sede por esse perdão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Se assente um instante, por favor. Eu pedi para os irmãos segurarem a ficha de bem-vindo. Eu quero que você agora pegue essa ficha, se você